Tá legal? Tá bom, até daqui a pouco. Beijo, tchau. Muito bem, boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agora, desculpem esse pequeno atraso, eu tive dificuldade para entrar ao vivo aqui no Facebook. Espero que esteja gravando. Em todo caso, esse encontro está sendo gravado. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando, especialmente os nossos convidados, o Eduardo Lunardelli, secretário de Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente. Temos aqui também a ilustre presença do Leonardo Cleaver de Ataíde, do Ministério de Relações Exteriores, do Itamaraty. Os mestres, professor Goldenberg, José Goldenberg, Carlos Nobre. Não menos mestre Emílio Lahovere, a grande amiga Marina Grossi e vários colegas que aqui estão. Gostaria de agradecer a todos e eu vou pedir para nós iniciar com um minutinho de silêncio pelo coordenador aqui do fórum, ex-coordenador, o Alfredo Sirquis, que sofreu esse incidente tão grave na sexta-feira passada. Então, daqui a pouco nós retomamos. Eu vou parar por um minutinho, vou suspender por um minutinho. Nós já retomamos. Muito bem, achamos agora um minuto. Então, o Sirquis sempre vai ser lembrado, fica aqui a nossa homenagem. Vamos começar, temos uma agenda, temos trabalho pela frente. Obrigado a todos, obrigado a todos. E hoje vamos falar sobre a NDC brasileira. A ideia é, nós temos uma conversa bastante informal, nós não faremos nenhum debate ou explanações técnicas, mas gostaria de conversar sobre a possibilidade de nós incluirmos o Brasil no grupo dos países que já anunciaram um aumento de ambição dos compromissos no Acordo de Paris. Após os 5 anos da conferência, os países estão sendo instados a trazer suas novas contribuições. Poucos o fizeram. Noruega, Chile, Japão simplesmente reafirmou, não acrescentou nada. Países pequenos, como Suriname e, se não me engano, Ilhas Marshall, são esses países. Podemos falar melhor sobre isso depois. Mas vamos direto ao evento em si. Eu pretendo falar menos e ouvir mais. Vamos, Eduardo Lunardelli, do MMA, muito obrigado. Com você a palavra. Boa tarde a todos, muito obrigado, Lucon. Eu gostaria de iniciar, em nome do ministro Ricardo Salles e toda a sua equipe, externar nossas condolências, especialmente à família do ex-coordenador do Fórum, Alfredo Sirquis, pela tragédia, mas também a seus amigos e colegas. Gostaria de te agradecer também, Lucon, pelo esforço que você vem fazendo de criar esse diálogo
que é muito importante para nós aqui nas tomadas de decisão. Esse já é o segundo debate que você promove. O primeiro foi com o secretário de Florestas e Desenvolvimento Sustentável, Joaquim Pereira Leite, que está fazendo um trabalho extraordinário de botar de pé o PSA, que inclui, entre outras coisas, a possibilidade de nós termos mercados voluntários de carbono florestal, que seria um instrumento muitíssimo importante para a gente conseguir não somente trazer recursos para as pessoas que fazem a promoção da conservação da floresta e, portanto, que garante a produção desses serviços, e os consumidores que estão no mundo inteiro, que hoje demonstram enorme interesse em combater a mudança climática, mas também combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Gostaria de dizer que nos momentos mais desafiadores que a humanidade dá seus passos civilizatórios mais importantes, e eu tenho a impressão que esse é o momento que nós passamos no Brasil hoje, com toda essa discussão relativa à Amazônia. Gostaria de saudar os colegas da bancada, é uma honra estar com vocês aqui. Quando nós combinamos esse evento, eu e o Lucão, nós chegamos à conclusão que o mais importante para nós do governo, e temos aqui inúmeros colegas do governo que fazem parte não somente da minha equipe aqui no Ministério do Meio Ambiente, mas também de outros ministérios, seria termos a oportunidade de escutar os ilustres colegas que têm vasto conhecimento sobre o tema, no sentido da gente levantar elementos adicionais para a gente avaliar a nova NDC, que faz parte aí dos compromissos da Convenção Quadro de Mudança do Clima. E, para tanto, eu gostaria de colocar alguns elementos que são elementos que nos trazem, digamos assim, algumas balizas para o governo no que se refere à questão de mudança climática e, mais especificamente, a relação do Brasil com o mundo e o papel que o Brasil desempenha no esforço de combate à mudança climática. São eles: o primeiro, evidentemente, o desafio climático. Eu acho que é desnecessário a gente discorrer sobre isso. O segundo, a questão das responsabilidades compartilhadas, porém diferenciadas. Lembrando que os gases de efeito estufa têm um tempo longo de residência na atmosfera e, não obstante, nós temos um acordo que trata de fluxo e não de estoque, né? Portanto, nós estamos falando de um período específico no tempo, no caso do Brasil, 2025 e 2030, certamente, em que os países apresentam suas metas e serão cobrados pelos resultados que vierem a atingir nesse período. Então, eu acho que esse é um elemento que nos traz bastante atenção, quer dizer, o fato de que o Brasil é um país em desenvolvimento e ele está de longe de ser dos maiores responsáveis pela emissão e pelo estoque de gases de efeito estufa na atmosfera. E ainda por cima, essa questão do mecanismo, né, do Acordo de Paris. Outro elemento que para nós é muito importante é o interesse de 210 milhões de brasileiros. Nós temos a plena consciência que a responsabilidade é compartilhada, esse é um desafio global. No entanto, nós temos uma preocupação preponderante com os interesses de todos os brasileiros, trabalhando de uma forma que a gente possa deixar interesses setoriais ou interesses que não são necessariamente alinhados com os interesses do Brasil, num segundo plano, porque, afinal de contas, é a nossa responsabilidade como país, como governo, como Estado, como uma elite intelectual que trabalha nessa questão tão importante, a gente defender o interesse de todos os brasileiros, sem nenhuma exceção. O próximo elemento que eu acho que é muito importante a gente colocar nesse conjunto de temperos com os quais nós vamos trabalhar para podermos chegar numa posição que seja boa para o Brasil e boa para o mundo, é aquilo que eu chamo aqui de vantagens comparativas do Brasil, né? Talvez a gente poderia usar, inclusive, a palavra baseline, quer dizer, o Brasil, no que se refere à questão de emissões, ele já saiu de um ponto muito mais avançado em relação aos outros países, mesmo antes de nós termos as discussões globais relativas à questão de mudança climática.
O Brasil corresponde a aproximadamente 3% da população global, aproximadamente 3% do PIB global, algo aproximado a 3% das emissões globais, e, portanto, o Brasil está longe de ser, digamos assim, um grande responsável pelas emissões. Por outro lado, o Brasil representa aproximadamente 1,5% do comércio exterior, né, dos mercados globais, e, portanto, a gente está muito atrasado no que se refere à integração dos mercados globais. É um desafio importante para o Brasil e a questão climática está intimamente ligada a isso, obviamente. Aí vou chover um pouco no molhado, todos nós estamos carecas de saber, mas o Brasil apresenta mais de 60% do seu território com cobertura vegetal nativa, tem aproximadamente 1/3 da biodiversidade do planeta, tem uma matriz energética que é 3 vezes superior em fontes renováveis do que a média global, e uma matriz elétrica que é mais de 3 vezes superior à média global. Além disso, nós temos um setor que é um setor importantíssimo para o Brasil em vários aspectos, que é o setor agrícola, o agropecuário, em que, lamentavelmente, o Brasil não teve, talvez, a competência ao longo dos anos de vender os conceitos sobre os quais o Brasil produz alimentos, fibras, bioenergia e serviços ambientais através das atividades rurais, né, vamos falar assim. Lembrando que, em média, para cada metro quadrado alocado para a produção rural, o produtor rural aloca mais 1 metro para a conservação ou para a preservação do meio ambiente, isso oriundo aí do Código Florestal. Nós temos uma pecuária que é uma pecuária quase que totalmente baseada em pastagens, né? Então, nós temos aí uma pecuária que, se comparada com a pecuária de outros países, nós temos uma pecuária com muito mais remoções de gás de efeito estufa, seja por conta do Código Florestal, seja por conta do sistema de produção. E a agricultura como um todo apresenta um avanço de produtividade extraordinário, né? Um breakthrough tecnológico que o Brasil alcançou aí a partir dos anos 70, 80, e que tem uma responsabilidade muito importante para a produção da paz mundial, considerando que a segurança alimentar é um elemento fundamental para isso. Mas também para avaliarmos a questão de que, comparativamente aos outros países, o Brasil avança muito, inclusive na questão de emissões da agricultura e da pecuária, né? O próximo elemento, que eu acho que é um elemento muito importante nas nossas considerações aqui no governo, são os recursos financeiros que devem fluir para a questão climática, né? Seja mitigação, seja adaptação. Lembrando que o Brasil tem aproximadamente hoje algo em torno de quase 7 bilhões de dólares de resultados alcançados de redução de desmatamento, que não 7 bilhões além daqueles ou 6,8 bilhões, para ser mais preciso, além daqueles recursos que já foram doados por países desenvolvidos. Quer dizer, são resultados que nós apresentamos como país, como nação. Mas, para além disso, é importante considerar que, se a gente for falar especificamente do desafio que nós temos na Amazônia, não são dezenas, tampouco centenas de milhões de dólares que irão fazer a diferença. São dezenas de bilhões de dólares por ano, que são plenamente factíveis de serem obtidos pelo Brasil e por aqueles que fazem o trabalho de conservação na Amazônia, através de inúmeros instrumentos, como, por exemplo, instrumentos de mercado. Lembrando que nós temos a sensibilidade, a sensação de que existe uma demanda enorme por esses serviços, ou pela monetização desses serviços, por parte dos países desenvolvidos. Depois, eu gostaria de entrar num outro elemento que também é muito importante na nossa humilde visão aqui, que é o jogo diplomático, geopolítico, que envolve a questão climática. Nós temos países desenvolvidos que são extremamente competentes para defender seus interesses, têm inúmeros interesses econômicos envolvidos com essa questão, e sofremos, evidentemente, como país, como nação, esforços protecionistas, né, desses países, seja do ponto de vista comercial propriamente dito, seja
na questão dos mercados de carbono, né? Nós tivemos aí, nos últimos anos, um fechamento do mercado europeu, do ETS, que traz um desafio importante para o Brasil no seu comportamento em relação aos países, os demais países do mundo. Quer dizer, esse é um elemento importante também para a gente colocar aí no nosso rol de considerações a serem feitas. Depois, por fim, eu gostaria de lembrar, quer dizer, eu acho que é desnecessário lembrar, mas o mundo passa também por um desafio, talvez, certamente nessa geração, nas gerações que habitam a Terra, o maior desafio econômico de nossas vidas, que são as consequências oriundas aí da pandemia. Obviamente que todos os desafios e problemas que a humanidade enfrenta, eles também se configuram em oportunidades. Então, a Europa tá reforçando aí a oportunidade de transformar a economia numa economia mais verde. Eu acho que o Brasil provavelmente é o país mais bem posicionado entre os grandes países para fazer isso valer. E, por fim, gostaria de lembrar também que eu acho que um desafio importante que a gente tem que ter na nossa NDC, desculpa, é a questão da adaptação, né? Quer dizer, a gente tem uma preocupação muito grande com a mitigação, mas eu acho que tão importante quanto a mitigação são as políticas de adaptação, e creio que o Brasil tem uma posição talvez um pouco mais adiantada que muitos outros países, porque já trabalhou bastante aí na questão do Plano Nacional de Adaptação, que será renovado em breve. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que esses elementos que eu toquei são elementos que nos preocupam, são elementos que a gente diariamente procura trazer para as nossas considerações e ponderações, e tenho muito interesse em ouvir a opinião dos demais colegas da bancada, para que a gente possa ter mais elementos para a tomada de decisão. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Lunardelli. Obrigado pela sua intervenção. Eu vou passar direto ao ministro Leonardo Ataíde, que um grande amigo, que às vezes eu desculpe não tê-lo chamado de ministro desde o início. Eu abusei da informalidade, mas nós conversamos nesse final de semana e eu pedi 1000 desculpas porque eu não queria, na verdade, queimar o cartucho com o MRE, eu queria fazer um outro evento sobre diplomacia, por isso, quer dizer, não pensei em chamar vários ministérios num único evento, mas, puxa vida, é uma honra nós podemos contar com a sua presença aqui e eu já lhe passo a palavra diretamente. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Alô? Sim, bom, Oswaldo, muito obrigado. Bom, você, na verdade, pode ser bem informal comigo mesmo, não tem muita frescura, me chama de Leonardo, não faço questão nenhuma do título, não. Bom, olha, boa tarde para todos, é um prazer estar aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Leonardo Cliver de Ataíde, eu sou responsável pelos temas de meio ambiente no Ministério das Relações Exteriores e o negociador-chefe de mudança do clima. O Itamaraty, bom, acho que todos devem saber que o MRE é o ponto focal no governo brasileiro para os temas da Convenção Quadro de Mudança do Clima, mas, na verdade, as competências técnicas para o tratamento do tema estão distribuídas entre vários órgãos, vários ministérios do governo, inclusive o Ministério do Meio Ambiente, cujos representantes, o caro colega secretário Eduardo Novaes falou antes de mim. Acho que, aliás, o Eduardo ele fez eu acho que a intervenção dele, eu acho que foi muito boa e eu acho que cobriu muito bem vários pontos da maior importância. Então, até por isso eu poderia ser, eu acho que bastante breve no que eu vou dizer aqui. Bom, primeiro, eu acho que nós estamos aqui, eu falo pelo meu ministério, mas eu acho que também, sinceramente, enfim, se o Eduardo me permitir, também muito a posição do próprio MMA. A gente está aqui para escutar, sobretudo.
né? Eu acho que a ideia aqui, eu acho que da nossa participação nesse evento reflete um reconhecimento da importância da contribuição, das condições da sociedade civil para a discussão e a reflexão sobre a nossa NDC revisada, que é, assim, um compromisso, uma obrigação que nós temos esse ano, agora, ao longo de 2020, em algum momento, nós teremos, sim, que apresentar uma NDC revisada. Como bem mencionou o Lucon, infelizmente, até o momento, poucos países apresentaram as suas NDCs revisadas. Certamente não há nenhum grande emissor que o tenha feito, à exceção do Japão, né? Agora, não, eu acho que vocês podem ficar tranquilos de que não há intenção, não creio que haja intenção do governo brasileiro de usar isso como uma desculpa para a inação, né? Muito pelo contrário, nós estamos aqui participando desse evento porque nós queremos, acho que a ideia é que se inicie logo já essa discussão e que isso seja levado adiante de uma forma muito séria e muito responsável. A participação a contribuição do setor privado, da academia, da sociedade civil como um todo, é extremamente importante, inclusive, eu diria, porque vocês todos, a sociedade civil, inclusive o setor privado, tem um papel absolutamente crucial na implementação da NDC, né? A implementação da NDC, dos nossos compromissos internacionais na área de mudança do clima, não competem apenas aos governos. É claro que os governos têm um papel absolutamente crucial, é claro, na formulação de estratégias para fazer frente a esse grande desafio que é o problema da mudança do clima, mas, no final das contas, a implementação mesmo, né, o combate à mudança do clima é algo que exige a participação de todos, inclusive de todos os cidadãos, né? Como nós todos sabemos, para poder combater esse problema, tem de haver uma mudança importante em padrões de produção e de consumo, né? E a alteração desses padrões vai depender muito, né, do cidadão mesmo, individual, e não apenas da atividade dos governos. Então, é fundamental que a sociedade civil se sinta de alguma forma dona dos compromissos que o governo brasileiro deve formular e apresentar perante a Convenção e o Acordo de Paris. Esse é muito o espírito no qual nós estamos aqui, mesmo o espírito de abertura e para escutar vocês. Sobre os temas, as questões mais substantivas mesmo, eu acho que o Eduardo, o secretário Novaes, que falou antes de mim, eu acho que elaborou muito bem todos os pontos, eu estou de acordo com tudo que ele falou, são nossas preocupações também. Temos, é claro que, sim, essas preocupações todas geopolíticas e diplomáticas estão sempre muito presentes. É claro que nós temos que entender que esse exercício, que existem ideais e preocupações legítimas que movem essas discussões sobre mudança do clima, mas há também um jogo, sim, geopolítico, de interesses entre todos os governos que está sempre presente. De qualquer maneira, não é a minha ideia ficar entrando em considerações sobre isso aqui. Realmente, tenho mesmo um interesse grande aqui em ouvi-los. Espero que estou muito interessado em saber que contribuições poderão sair desse nosso encontro. Eu realmente felicito muito o Lucon e o Foro por essa iniciativa, pela iniciativa de organizar esse evento tão significativo. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Ataíde. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado pela participação ativa e agradeço ao governo por ouvir a sociedade. Eu estou trazendo aqui alguns think tanks
pessoas que, pelo seu próprio currículo, já são um argumento de autoridade. Eu não vou nem começar a falar, senão vai tomar a tarde inteira. Vou passar direto a palavra ao meu mestre José Goldenberg. Por favor, professor. Professor, o seu microfone não está mudo. Deixa eu... Pronto. Espera um pouquinho, por favor. Pronto. Pronto. Ok? Bom, meus amigos, é um prazer estar aqui participando desse grupo aqui. Eu queria fazer uma ou duas sugestões para aperfeiçoar a NDC brasileira numa área que não tem sido discutida suficientemente, ao meu ver. O que tem sido discutido de uma maneira exaustiva é o problema do desmatamento da Amazônia, e sobre o qual eu creio que há pessoas mais qualificadas do que eu aqui para falar. A contribuição do desmatamento da Amazônia é, digamos, dominante nas emissões de carbono, mas aproximadamente 1/3 das emissões de carbono do Brasil tem origem no setor de energia. E no setor de energia tem dois problemas, os quais eu queria chamar a atenção. O primeiro deles é o seguinte, é que a NDC de 2015, ela argumenta corretamente que a matriz energética é muito renovável e que o esforço do governo pela NDC seria mantê-la no mesmo nível de renovabilidade. Isto é, apesar da contribuição das hidrelétricas se reduzir, haveria uma contribuição adicional de energia eólica, energia solar e outras energias, da biomassa também, que compensariam. Então, um dos pilares da NDC nessa área é de que a participação de energias renováveis dentro da matriz energética permaneceria constante. O que ocorre é o seguinte, é que isso não está ocorrendo, já não está ocorrendo agora. Quer dizer, a matriz energética brasileira está se carbonizando. Ela está se carbonizando porque entram em operação usinas usando gás natural e outras. Há vários problemas aí com o fato de que as energias renováveis não são completamente confiáveis, porque são intermitentes, e o fato concreto é um dado, esse, simplesmente uma informação, de modo que declarações que têm sido feitas por pessoas de responsabilidade do governo, de que a energia brasileira ela é renovável e continua sendo renovável, simplesmente precisa ser qualificada com o fato de que ela está se carbonizando. Esse é o primeiro dos motivos, quer dizer, é a inserção de fontes térmicas. Mas há um segundo fator. O segundo fator é o seguinte, é que a energia no Brasil, desde o século passado, cresce junto com o GDP. GDP e energia aqui no Brasil acabam sendo simplesmente ligados de uma maneira indissolúvel. Então, mesmo que a matriz energética se mantivesse renovável, como o GDP vai acabar crescendo, as emissões acabariam crescendo também. Isso é evidente na NDC de 2015. Eu acho que essa seria uma oportunidade de corrigir isso. Há maneiras relativamente fáceis de corrigir. No que se refere à ligação entre a energia e o GDP, existe uma lei brasileira de 2001, chama-se Lei de Eficiência Energética, existe toda uma parafernália dentro do Ministério de Minas e Energia, com o Procel e outras comissões, para, aos poucos, ir melhorando a eficiência dos produtos que se fabricam e que se importam e que se usam aqui no Brasil. E esses produtos que são obsoletos, como certos tipos de ar-condicionado, mas que consomem muita energia, podem ser lançados fora do mercado
através de legislação que existe hoje. Existe uma comissão de alto nível da Casa Civil, que é quem dá orientações para o Procel, que é o órgão que executa essas coisas, né? Essa comissão, ela não se reúne, eu creio que desde 2017. Então, a minha sugestão é de que o Fórum e os colegas fizessem esforço para envolver um pouco mais o Ministério de Minas e Energia no aperfeiçoamento dessas questões. Essa é a minha principal sugestão. Em relação à Amazônia, há pessoas mais qualificadas do que eu para falar aqui, e talvez eu tenha uma observação ou outra a fazer para complementar, mas, basicamente, essa é a contribuição que eu queria fazer. Muito obrigado, professor. Eu vou, antes de passar a palavra, eu vou falar um pouquinho também sobre ar-condicionado mais tarde. Isso está nos planos do fórum, sim. Eu gostaria de pedir sua opinião como ministro, como negociador, o que o senhor acha do Brasil antecipar a sua ambição da NDC? Olha, Lucão, eu estou vendo aqui dois colegas do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Meio Ambiente. Eles são de uma geração subsequente à minha, não sei se eles me lembram, né? Mas eu era o ministro do Meio Ambiente na época, né? De modo que eu participei do ato de criação, né? Do ato de incepção dessas coisas, né? E o que acontece é o seguinte, né? Numa época em que melhorar digamos, o prestígio do Brasil em fóruns internacionais, porque ele está sendo atacado, justo ou injustamente, não vamos discutir isso aqui, eu acho que medidas que o fórum tomasse, medidas propositivas que o fórum pudesse tomar, que são boas para o Brasil, não é mesmo? Elas ajudariam a colocar o Brasil numa posição de liderança que ele teve. Vocês precisam lembrar, o colega do Itamaraty certamente sabe isso, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que foi importante em uma certa época, né? Foi uma proposta do Ministério da Relações, foi uma proposta do Brasil, né? Quer dizer, várias dessas propostas importantes que acabaram levando ao Acordo de Paris, elas tiveram uma participação muito importante do Brasil. De modo que o mínimo que eu acho que uma retomada digamos, uma atualização da NDC e a apresentação, sobretudo num período em que poucos países estão fazendo isso, eu acho que mostraria que o Brasil tem um comprometimento que é histórico. E esse comprometimento não é para beneficiar só a humanidade, é para beneficiar a humanidade e beneficiar os brasileiros também. Muito obrigado, professor. Eu estou aqui fazendo o advogado do diabo exatamente por isso, é proposital. Vou passar agora ao professor Carlos Nobre. Também não vou discorrer sobre currículos, mas eu convidei especialmente, desde o primeiro telefonema que eu conversei com o Nardelli sobre esse evento, eu falei, olha, nós não podemos deixar de falar sobre a Amazônia. Então, com a palavra o professor Nobre, e se puder ser provocador, eu pediria para tentar focar na nossa NDC, falar sobre a nossa NDC. Muito obrigado, professor, por ter aceito o convite. Bom dia, boa tarde, Lucon, boa tarde a todos, boa tarde especial ao professor José Gondenberg, o nosso grande modelo, quase que um ídolo para todos nós, pelo fato de ter trazido a junção de ciência, a melhor ciência, com políticas públicas, durante tanto nos ministérios que ele exerceu em Brasília, como também na Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, um grande exemplo para todos nós. Eu também queria lhe dizer, Lucon, que talvez a maior homenagem que nós possamos prestar ao belíssimo trabalho de toda a vida do Alfredo Sirquis será dar certo essa sua iniciativa. Parabéns pela sua iniciativa. Conte conosco, porque se nós conseguirmos sermos mais ambiciosos
nas metas, nas nossas NDCs, nós seremos um líder mundial, né? A nossa NDC lá de 2015, ela já é ambiciosa, ela já é dos países grandes, dos países de grande população, do mundo em desenvolvimento, é a mais ambiciosa. Então, eu acho que é muito importante. Então, eu queria, vamos dizer assim, em função dos participantes desse evento, eu queria destacar um pouco a questão do risco climático, né? Eu sou um pesquisador da área de clima, de dinâmica climática, modelos computacionais do sistema climático, e eu acho que vem um pouco dessa comunidade, da minha comunidade, a maior certeza científica por que nós não podemos perder o controle das emissões. E eu digo para você com toda sinceridade, baseado na melhor ciência, 2 graus não é suficiente. Se nós chegarmos a 2 graus, o mundo muda. Nós já chegamos agora à concentração de gás carbônico que não existe há 3,5 milhões de anos. Em 10 anos, nós vamos chegar à concentração de gás carbônico, se não diminuirmos, que não existe há 15 milhões de anos. E nós estamos fazendo essa transformação que o planeta leva normalmente milhares a milhões de anos, ou centenas de milhares a milhões de anos, nós estamos fazendo em 200 anos. Quer dizer, é uma coisa que vai levar a um planeta completamente impossível até de prever os riscos, né? Então, eu, como cientista da área climática, eu sou muito enfático em dizer não vamos correr esse risco. Vamos ser, globalmente falando, ambiciosos e, lógico, como país, nós temos que ter nossas metas. E parabéns, de novo, pela sua iniciativa de propor metas mais ambiciosas. E eu vou dizer para vocês as metas de 1,5. Não vou nem dizer a de 2. Eu acho que a ciência tem que pressionar todos os países para realmente, por mais que esteja ficando quase impossível 1,5 graus, mas é bom saber os riscos. Então, para 1,5 graus, nós teríamos que chegar ao famoso net zero, a emissão zero per capita em 2050, do planeta como um todo, 9 bilhões e meio de habitantes. O Brasil, felizmente, é um país que, se desejar, ele pode chegar nessa meta. Por que eu digo isso? Porque o professor Gondenberg já trouxe esse assunto, eu tenho certeza que o Emílio vai também trazer esse assunto de novo. O nosso potencial de energia renovável é muito grande. Do planeta inteiro é muito grande, mas o nosso é enorme. Então, quer dizer, e como o professor falou, chamou a atenção dessa carbonização do sistema de geração, eu acho que isso aí é o mundo inteiro. O Emílio tem feito vários estudos sobre isso, o professor Gondenberg também, mostrando que na segunda metade desse século é totalmente factível esse mundo sem emissão do setor de energia. Então, isso eu não vou falar muito. Agricultura. Puxa vida, em 2015 e 2016, a Embrapa fez vários estudos mostrando total possibilidade do Brasil chegar a 2030 com uma agricultura neutra em carbono. 2030, esses estudos, em 15 anos, o Brasil está melhorando a efetividade. A agricultura do Brasil ela está se tornando mais efetiva, vamos dizer assim, mais produtiva pelo o mesmo valor em dólar, o menor valor em dólar pelas emissões, ou desculpe, maior valor em dólar por uma tonelada de emissão, mas ainda de uma forma lenta. Uma forma lenta. Aqui eu estou falando agricultura. Então, nós precisaríamos realmente, e isso é um dado muito importante, o Brasil precisa ter um projeto que não é só um projeto da ciência, da Embrapa, mas é um projeto de todo o setor econômico importante da agricultura para o Brasil adotar a agricultura do século XXI. O Brasil não está adotando essa agricultura. O Brasil, América do Norte, Europa, Japão, China, todas estão diminuindo a área de agricultura e aumentando muito a produção. O Brasil está aumentando a produção, sim, mas também muito aumentando a área de agricultura. Então, nós temos que realmente encontrar um equilíbrio. E aí vem um enorme potencial. Quer dizer, maior emissão histórica,
mudança dos usos da terra, desmatamento, expansão principalmente da área da agricultura. Acima de 90% dos desmatamentos estão ligados à expansão das fronteiras agrícolas, principalmente da pecuária, na Amazônia, no Cerrado. E então nós precisamos realmente sermos ambiciosos nesse setor, além, logicamente, dos outros setores que são possíveis, como o professor Goldenberg já trouxe, e eu mencionei, se nós caminharmos para a agricultura do século XXI, ela é muito mais verticalizada, ela é periurbana, ela é muito mais intensiva e muito mais produtiva. Nós realmente poderemos continuar a sermos um país importante para a segurança alimentar do mundo e que a agricultura vai ser até mais importante na nossa economia. E, por fim, esse é o grande desafio, é zerar o desmatamento. É um enorme desafio. Lei que vale até hoje, deveríamos esse ano chegar a um desmatamento de 3.925 km² na Amazônia, é o marco legal, está lá na lei, e está na nossa NDC. Logicamente, esse ano o desmatamento vai passar de 10.000 km², infelizmente, e infelizmente com uma sinalização de aumento. Lógico, quase todo, 99% é ilegal, mas é um fato concreto. Para a atmosfera, o marco legal não importa, é a molécula de gás carbônico que chega e faz o efeito estufa. Então, esse é um enorme desafio. E qual é o desafio se nós conseguirmos ir para uma agricultura moderna, com uma redução da área de agricultura? É que nós somos um país com um dos maiores potenciais, para não dizer o maior potencial de restauração florestal. Então, nós podemos restaurar áreas imensas e a solução natural de mitigação das mudanças climáticas é floresta. Plantar florestas. Tem esse projeto que o Fórum Mundial de Davos lançou em janeiro. Plantar 1 trilhão de árvores. O Brasil pode ter dezenas de bilhões de árvores desse projeto e que haverá financiamento, se busca um financiamento internacional para esse projeto. Se nós, então, fizermos projetos de restauração florestal de grande escala, nós vamos retirar uma enorme quantidade de carbono, mitigar o efeito das mudanças climáticas, e nós vamos também restaurando as florestas. Nós, primeiro, em Covid-19, diminuímos muito o risco de novas epidemias e pandemias, que todas as epidemias e pandemias recentes, elas vêm desse desequilíbrio dos milhões de micro-organismos que existem. A Amazônia tem a maior quantidade de micro-organismos do planeta. Nós também melhoramos muito a agricultura tropical. O Cerrado, ali, o sul da Amazônia, já está no limite. Se o planeta aquecer 2 graus ou 3 graus, esquece, não terá mais agricultura. Nós vamos estar super tórridos para uma agricultura produtiva. Então, a restauração florestal também traria um enorme benefício dos serviços ecossistêmicos, o carbono, que, sem dúvida, precisamos valorizar esse carbono. Eu concordo totalmente com o pagamento de serviços ambientais. A Noruega já ofereceu $10 por tonelada de gás carbônico. Esse número vai subir muito nas próximas décadas, e o Brasil tem um enorme potencial de receber esses benefícios. Mas também um benefício direto. As florestas restauradas, Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica, elas criam um ambiente muito mais propício para a agricultura. Elas diminuem os riscos dos desastres naturais. Então, nesse sentido, eu vou finalizar aqui dizendo que eu continuo acreditando que o Brasil tem um enorme potencial. E se nós formos nessa direção, principalmente usando ciência e tecnologia modernas, e que o Brasil tem condição de implementar, que nós temos uma comunidade acadêmica e científica muito poderosa e que tem, sim, condições de encontrar essas soluções. Nós podemos ser o grande líder dos países em desenvolvimento, e talvez até nas próximas décadas nos movermos para sermos desenvolvidos no atingimento das metas. Se nós não, globalmente e também como país, não conseguirmos atingir isso, nós seremos responsáveis realmente de tornar esse planeta quase que inabitável para futuras gerações. Muito obrigado, Lucão. Muito obrigado, professor Carlos Nobre. Vários assuntos foram levantados aqui. Eu gostaria de... Eu vou fazer aqui o advogado do diabo, né? Os burning issues, né? Primeiro,
Nós temos aqui nós temos como, digamos, praticamente um consenso de que nós precisamos de recursos para proteger a Amazônia. Não podemos manter as Forças Armadas lá indefinidamente. Precisamos achar um modelo sustentável para aquela região imensa com uma população considerável. Precisamos ter escalas de projetos. Eu falo isso já lembrando aqui da presença na sala do secretário Joaquim Leite, também do MMA, que lançou o programa Floresta Mais. Né? Isso é muito importante, a saudação, queria saudar também a Clarice Cruz, também do MMA, que está aqui, e o Marcos Paranaguá, que eu nunca tive a oportunidade de conversar, mas está aqui saudado. Oi, Joaquim, como vai? Tudo bom? Lhe passo a palavra em breve. Permita esquentar um pouco a conversa. Foi falado aqui sobre eficiência energética. Na sala nós temos aqui o professor Gilberto Januzzi. Acho que eu já lembro de... Foi ontem, né, Januzzi, quando houve uma discussão acalorada sobre hidrelétricas na Amazônia, na época com Thomas Kim, né? Lembra-se disso? Nós temos Foi bem ontem, né? Não foi bem ontem, mas nós temos aqui uma possibilidade imensa de ganho de eficiência energética em ar-condicionado, uma agenda extremamente positiva de substituição de gases de alto potencial de efeito estufa também nesses equipamentos. É uma agenda urbana, como queiram chamar, é uma agenda de clima, como queiram chamar. O professor Carlos Nobre falou em Net Zero. Eu queria alertar, eu fiz passei naquele site no Carbon Tracker, né, Carbon Action Tracker, e dei uma olhada nas NDCs dos países. E a ideia aqui não é criar sofisma, de maneira nenhuma. Eu não quero dizer que as NDCs dos outros são ruins e por isso a nossa deva ser ruim. Acho que o Brasil melhorar a NDC nos posiciona comercialmente, e sobre isso nós temos aqui a Marina Grossi, que vai poder falar muito bem sobre isso. Ela teve com o general Mourão, vai poder trazer para nós novidades. Mas nós temos os net zero sendo prometidos, sem dizer como serão os offsets. Temos alguns países indicando ano de pico de emissão, ou então metas de intensidade, ou pior, metas que vão fletir uma curva business as usual, como eram os NAMAs brasileiros agora, para 2020. Então, isso traz à conversa uma frase que o secretário Nardelli falou, mas passou meio despercebido, que é fluxo versus estoque. Se, teoricamente, o Brasil colocar as Forças Armadas e conter o desmatamento em 2024, no ano 2025 está cumprido a NDC, no ano 2026 pode liberar geral de novo pela palavra que está lá. Quer dizer, o Acordo de Paris, ele prevê uma linha de longo prazo, uma estratégia de longo prazo, e tem discussões que estão muito, digamos, acirradas agora, elas entraram finalmente no IPCC, que são os orçamentos de carbono e as trajetórias de descarbonização. É uma divisão mesmo, é um divórcio, a parte que nos cabe nesse latifúndio. A questão dos bens comuns, né, de que o ex-ministro Celso Laffer falou. Aliás, eu estou louco para chamá-lo, viu, ministro Ataíde, para uma conversa sobre diplomacia, sobre os nossos bens comuns universais. Esse é um outro assunto. Eu estou trazendo tudo isso e vou passar a palavra ao professor Emílio Lahovere, que, mais uma vez, frisando que ele foi o autor da proposta de estratégia de longo prazo para o Brasil, que está no site do Fórum, feita durante a gestão do Sirquis, em que foram feitas as modelagens e estudos. Tem várias considerações que eles não devem ficar somente na prateleira e podem ajudar em muito a construção não só da implantação da NDC, quanto dessa estratégia de longo prazo, que são, digamos, são requisitos do Acordo de Paris. Por favor, Emílio, com você a palavra. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Uma satisfação enorme estar aqui. Obrigado, Lucon, pelo convite. Uma alegria muito grande rever o professor Goldenberg
e amigos como Carlos Nobre, a Marina Grossi, e uma satisfação enorme também de conhecer, né, os responsáveis secretários Eduardo Lunardelli no MMA e o Leonardo Ataíde no Itamaraty. E eu queria dizer que nós estamos disponíveis na academia sempre para esse diálogo, né? Tivemos oportunidades com o atual governo, estivemos uma vez no Itamaraty no ano passado, discutindo com o Sherpa da delegação brasileira enquanto G20, que estava na pauta a questão da mudança do clima. A nosso ver, a questão da mudança global do clima é uma questão de Estado, não é uma questão de um único governo, é uma questão de longo prazo que vai ficar para a nossa descendência. Então, a gente tem uma responsabilidade importante nisso. Também sei que é dever de ofício de quem está no governo apresentar o lado, digamos, a parte cheia do copo, digamos assim. Nós, enquanto cientistas, temos sempre o papel mais crítico de mostrar o lado vazio do copo também. Mas, obviamente, a crítica é construtiva no sentido de que é possível, não por alguma imposição externa, mas pelo interesse do próprio Brasil, preservar a Amazônia, em primeiro lugar, e também, sim, assumir uma postura mais ambiciosa na redução das emissões de gases de efeito estufa, porque há benefícios importantes para a sociedade brasileira em termos econômicos e sociais. Quer dizer, um desenvolvimento de baixo carbono certamente contribui para uma sustentabilidade maior econômica, social e ambiental do nosso desenvolvimento. Esse é um pouco o resultado das nossas análises, né? Eu também fui governo, tive 14 anos na FINEP, na Financiadora de Estudos e Projetos, também já ajudei o Itamaraty a negociar acordos internacionais, por exemplo, com a Europa, na área de ciência e tecnologia, e sei que há um jogo de interesses geopolíticos, há a questão da competitividade internacional. Mas o fundamental interesse brasileiro. E as nossas análises de cenários, desde os anos 70, como fazíamos para o sistema energético após as crises do petróleo, né, com o professor Goldenberg, por exemplo, né, e mais tarde o mesmo ferramental de análise sendo aprimorado na modelagem matemática de setores, verificando potencial de redução, por exemplo, do uso de energia, eficiência energética, ou de energias renováveis, seus custos, seus investimentos, o ritmo de penetração possível em função do crescimento da oferta diante de uma série de inércias de comportamento da demanda, e expandindo isso para o setor de agricultura, floresta, que o Carlos Nobre brilhantemente comentou há pouco, né? Foi também aplicado para a questão de mudanças climáticas. Mais recentemente, o foco das análises saiu do ponto de vista dos nossos trabalhos, saiu do ponto meramente microeconômico, se podemos ter aparelhos de ar-condicionado mais eficientes, certamente que podemos recuperar os gases industriais nos aparelhos de ar-condicionado, nos transformadores elétricos e outros, com uma rentabilidade razoável, com uma viabilidade econômica, eu diria, né? Mas existem barreiras, né, macroeconômicas, né, custos de transação que impedem dessas medidas ficarem atraentes para os empresários, como a Marina vai explicar daqui a pouco. Então, é necessário, para vencer essas barreiras, um esforço conjunto, né, do setor privado e do público em termos de instrumentos de política, um marco regulatório e instrumentos econômicos financeiros para atrair os financiamentos, porque todas essas medidas dispêndio inicial de recursos financeiros maior, que vai ser recuperado ao longo do tempo. Então, a questão financeira é crucial. Então, mais recentemente, a nossa análise, né, tem sido de
quais as implicações econômico-financeiras de um conjunto de medidas que podem tornar o Brasil, né, realmente carbono zero, por exemplo, em 2060. O relatório que o presidente Temer encomendou ao Fórum, na época da coordenação do nosso amigo tragicamente desaparecido Alfredo Sirquis, nós fizemos um relatório no âmbito do Fórum, ouvindo os especialistas, validados pelos stakeholders, pelos especialistas da indústria, das ONGs, da academia, do setor governamental, de quais são os requisitos para o Brasil se tornar carbono zero em 2060. Não se trata de previsões, há incertezas, mas a incerteza pode ser balizada. Então, quando eu ouço o discurso desse governo de que a gente precisa compensações internacionais para se tornar mais ambicioso, eu creio que a primeira coisa a fazer é saber exatamente o que a gente pode colocar como condicionalidade de uma NDC mais ambiciosa. O Itamaraty vive cobrando isso da comunidade científica desde a COP-1, em 91, quando ainda se começava a discutir o Acordo do Clima, em Genebra, né, que eu recebo essa cobrança do Itamaraty. O governo precisa saber, né, o que é necessário realmente para que o PIB, a economia brasileira, não sofra, para que o nível de emprego não sofra, para que a renda domiciliar das famílias de baixa renda não sofra, né, e que os impactos ambientais locais não aumentem. Então, essas análises técnico-científicas visam dar esses requisitos. Agora, para obter esse fluxo financeiro que será necessário mais elevado, a gente sabe que são necessárias uma série de condições. Em primeiro lugar, né, a questão de redução do risco desses projetos. São tecnologias relativamente recentes, inovadoras, que em si, inerentemente, já são mais arriscadas. Existem, claro, tecnologias de eficiência energética que são já muito comprovadas, mas algumas tecnologias de energia solar, a eólica offshore, né? Existem novas tecnologias, né? O próprio sequestro de carbono, né? O CCS, são tecnologias que têm um risco mais elevado. Depois nós temos um risco político, um risco país. Né? Nós precisamos dar sinais de estabilidade, né, política. Nós somos uma democracia, mas, infelizmente, a gente tem tido uma instabilidade política muito grande. Né? E também precisamos cuidar do risco cambial e conseguir as condições de contorno para atrair esses financiamentos. A gente já vê alguns casos de sucesso. Né? O projeto piloto da Caixa Econômica Federal com o Banco Mundial para edificações mais eficientes, usando fundos de garantias públicas. Green Bonds, o Ministério da Infraestrutura está preocupado em inserir nos seus editais cláusulas que possam dar um acesso maior para o proponente, o investidor internacional, e ter acesso a Green Bonds. Foi feito um acordo, né, por ocasião da visita do presidente a Nova York, entre o Ministério da Infraestrutura e a Climate Bonds Initiative. A CPFL lançou Green Bonds e outras companhias. Quer dizer, existe um potencial de oportunidades lá fora para alavancar o desenvolvimento brasileiro. É perfeitamente viável, como o Carlos Nobre já falou, conciliar ganho da economia com ganho na redução da taxa anual de desmatamento, né, com o aumento da produção de carne, de soja, de biocombustíveis, etanol de cana e biodiesel. Nós tivemos, de 2004 a 2012, a cabal demonstração de que isso é possível, um período de alto crescimento econômico e que foi cortado por 80% a taxa anual de desmatamento na Amazônia. Então, existem soluções win-win, o potencial de geração de empregos e os instrumentos também de precificação de carbono, não para aumentar, colocar mais taxas e aumentar a carga fiscal,
mas nós estamos na véspera de uma reforma tributária. Nós podemos, mantendo a mesma carga fiscal, taxar mais fortemente atividades que emitem mais carbono e reduzir encargos sociais, desonerar a folha de pagamentos. Essa é uma preocupação, uma agenda do Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem feito parte do projeto PMR com o Banco Mundial, tem simulado diversos esquemas de precificação de carbono. Nosso grupo, a COP, venceu um edital para fazer uma rodada de simulação dos efeitos de vários esquemas de precificação diferentes. Nosso colega Sérgio Margulhos, que está na sala, fez parte de um componente anterior que identificou os esquemas de precificação de carbono mais apropriados. Então, a gente tem possibilidades. Até o final do ano deve sair um white paper, não posso revelar grandes resultados agora, o trabalho está em progresso. O Ministério da Economia prepara um white paper sobre isso no final do ano. Então, existe um conjunto de instrumentos de política pública para ajudar. E isso mantém nossa competitividade internacional. Na discussão prévia para a elaboração da NDC brasileiro, tivemos várias discussões com a indústria. E está claro que a pegada de carbono do aço brasileiro é bem menor do que a pegada de carbono do aço chinês. Então, a gente pode se proteger, como os europeus estão fazendo, border tax. Posso colocar uma taxa na fronteira que seja proporcional ao conteúdo de carbono do aço que gostaria de penetrar no nosso mercado. E aí nós temos garantia de não só atender o nosso mercado doméstico com o aço brasileiro, como se isso for adotado em outros países, apesar de ser uma sobretaxa, como afeta mais fortemente nossos concorrentes, isso, na verdade, beneficia, nos dá uma vantagem competitiva maior. Então, não há por que o Brasil ter medo e fugir dessa agenda. Essa é uma agenda inexorável. Depois do Acordo de Paris, os investidores, o mercado já comprou a ideia. Não é mais uma questão de se haverá uma transição energética, mas de quando ela vai ocorrer e a que ritmo. E nós temos todas as condições, temos as vantagens competitivas para nos beneficiarmos dessas oportunidades. Então, esse papel de liderança que foi mencionado pode acontecer e é extremamente oportuna essa convocação do Archibaldo Lucon nesse momento, em homenagem ao nosso amigo Alfredo Sirquis, que é realmente uma NDC brasileira mais ambiciosa, sob determinadas condições, é perfeitamente factível. Obrigado. Muito obrigado, Emílio. É sempre bom a gente dizer como são feitas as salsichas, as leis e as teleconferências, Quando eu conversei com o Eduardo Lunardelli, eu propus os nomes do professor Goldenberg, Carlos Nobre, falei, bom, o Emílio não pode ficar de fora de jeito nenhum, ele tem uma ligação direta com o histórico das nossas políticas climáticas na última década e meia, 2 décadas, ou um pouco mais, não vou entregar. Eu consultei o Emílio, eu falei, olha, Emílio, eu gostaria de ouvir a indústria, mas eu não estou muito afim de chamar a Marina, porque ela é convertida, eu já sei o que ela vai falar, quem que eu chamo? Aí o Emílio falou, chama a indústria hard. E eu falei com a CNI, falei bastante com a CNI, e infelizmente eles declinaram, fica aqui o convite, para numa próxima nós temos uma conversa com a CNI e com o Maurício Henriques, que está na sala, que eu nunca falei com ele direto, mas tenho uma profunda admiração, leio muito a tese de doutorado dele sobre os benchmarks, digamos, que são bases para metas setoriais, metas de intensidade, para mercado de carbono. Eu acho que é uma referência simplesmente excelente para nós considerarmos futuras políticas. Tentei usar isso aqui em São Paulo, tentamos discutir metas setoriais aqui em São Paulo. Eu vou fazer aqui um gancho antes de passar para a Marina. A Liliana Pimentel falou, bom, onde é que estão os estados e municípios? Eu trabalho para um governo do estado. E eu trabalho para um governo que, uma vez, digamos, se arvorou a ser ambicioso, passou uma lei extremamente ambiciosa que colocou um bode na sala. Isso mais de 10 anos atrás.
essa lei, ela foi, digamos, ela criou um incômodo bastante grande no executivo, mas ela sempre lembrava que a gente tinha que trabalhar com mudança climática. Então, é muito importante ter uma métrica, é muito importante ter uma meta e prazo. A arquitetura de Paris, ela é mais fragmentada, mas ela está convergindo para uma meta e prazo. E, digamos, no momento em que essa lei passou, havia ambições políticas. E eu acho que esse impulso arrefeceu. Nós tivemos a lei de São Paulo, depois tivemos a lei da Paraíba, que copiou o NAMA brasileiro, que não há uma linha business as usual da Paraíba. E temos a lei do Rio de Janeiro, que tem metas setoriais do estado do Rio de Janeiro, mas que se baseia num plano. Eu não encontrei esse plano em lugar nenhum, não vi. Esse plano deveria ser refeito a cada 5 anos. E desde 2013, 2014, pelo menos no meu radar, nós não temos nenhuma lei subnacional que, de fato, estabeleça uma métrica. Tudo bem, substituição de ônibus, algumas medidas aqui e ali, mas eu acho que há muita, sinceramente, isso é minha opinião pessoal, não é do fórum, há muita pirotecnia. Precisamos olhar isso com muita atenção. E lembrar que a NDC é nacional. O nacional pressupõe a construção e é por isso que estamos aqui. O Ramiro falou em integrar as políticas, e isso, obviamente, faz uma conexão com tudo isso que eu falei. E o Ronaldo Cerô da Mota, que eu já convidei, que já falou do PMR, e vai fazer o link depois para o CBEDS, né? Eu gostaria de saber quais são os interesses geopolíticos. Quanto a isso, eu acho que, oportunamente, a gente pode fazer reuniões mais fechadas sobre as regras da Chatham House e a gente consiga falar de geopolítica sem, digamos, platitudes, eufemismos, etc. Geopolítica é uma coisa muito séria. Nós podemos ver na COP de Madrid como os estandes dos outros países, eles eram bastante, assim, digamos... eles estavam em bloco, eles brigam dentro dos países deles e depois, quando vão lá para as conferências, eles agem em bloco. Eu estou me referindo à China, estou me referindo à Alemanha, e olha, até a Indonésia se pintou de verde lá naquela COP de Madrid. Fica aqui o nosso recado. Eu vou passar para a Marina. Uma pena, eu espero ter a CNI aqui conosco, mas a Marina mais do que nos representa. Na verdade, foi uma piada, Marina, você é importantíssima. E você estava num lugar extremamente privilegiado recentemente. Nós queremos ouvir de você, especialmente, você obviamente não pode falar em nome de toda a indústria brasileira, mas a sua opinião pessoal, que seja, sobre um aumento da ambição da nossa NDC. E permita provocar. Talvez seja de sacramentar aquela meta indicativa que nós tínhamos escrita na NDC para 2030, com ou sem condicionantes. Com você, Marina. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Lucon. Não, eu que fico honrada de estar aqui entre grandes craques aí, amigos também, e falar de um tema tão fundamental. Foi muito bom que o Emílio me antecedeu, porque eu começo por isso, né? A questão da climática é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. É uma questão, portanto, é fundamental para as empresas e é assim que as empresas veem. E aí, falando um pouquinho da reunião que a gente teve com o vice-presidente Mourão na condição de presidente do Conselho da Amazônia Legal, eu gostei muito da citação de um dos CEOs presentes, que disse o seguinte: olha, a inflação já foi algo que despertou polêmica no país, dividiu o país, e você tinha um lado, o outro, batalhando sobre como é que devia ser conduzida a questão da inflação. Hoje isso é uma conquista da sociedade brasileira. E, da mesma maneira, a questão, por exemplo, do desmatamento, que foi o principal ponto que a gente levou para o vice-presidente Mourão. Hoje o desmatamento ilegal, responsável por 98% do desmatamento, eu acho que temos que virar essa página também para que isso vire como virou a inflação aí para o Brasil. Mas você estava dizendo que CNI e outros não estavam presentes, né? Eu acho que o que difere o CBEDS muito, porque muitas vezes são as mesmas empresas que estão na CNI, na Fiesp, no CBEDS,
Mas o que difere o CBEDS é que ele está atrelado, e as empresas voluntariamente associadas ao CBEDS vão lá por isso, ele está atrelado a uma visão de futuro e não a uma visão de passado, como muitas vezes defendem os interesses das associações. Então, o nosso comprometimento, é claro que a gente tem aderência das empresas para fazer o que quer que a gente faça, mas, e portanto somos a voz empresarial para a questão da sustentabilidade, mas é a visão de futuro que interessa a esses empresários. Então, a questão climática, há muitos anos, não só em Davos, mas aqui entre o nosso Conselho de Líderes, por exemplo, que reúne 60 grandes CEOs, é considerado tema prioritário para a gente tocar, que interfere em várias questões. E aí eu tenho assim, um enorme prazer de ter o professor Goldenberg, por exemplo, que nos ajuda, já nos ajudou na questão de eficiência energética. Então, nós somos bastante propositivos, né? Como a gente trata isso como uma questão importante para as empresas. As empresas têm suas metas relacionadas ao Acordo de Paris, linkadas à ciência. Portanto, a questão do desmatamento interfere, quando você tem uma economy wide, interfere diretamente no que as empresas estão fazendo. É interesse de qualquer seja serviço, agropecuário, industrial, qualquer um desses setores ele vai estar sendo afetado, porque a nossa NDC ela é para todos os setores. Mas o nosso caráter é sempre muito propositivo e eu acho que a gente precisa de começar, e por isso assim saúdo muito a sua iniciativa, começar a buscar consensos. Talvez esse tenha sido o maior ganho que a gente teve nessa conversa com o vice-presidente Mourão, de sacramentar um consenso. Eu entendi que houve um consenso ali, e eu acho que a gente tem que estar sacramentando alguns outros consensos que o país já tem maturidade, seja na academia, seja no setor privado, seja no governo. Então, é preciso juntar essa parte que está hoje, às vezes, parecendo fragmentada, para que a gente mostre de forma muito contundente o que a gente quer e o que a gente pode estar oferecendo no mundo. E aí, nesse sentido, o seu caminho aí, a sua sugestão de que a gente possa se posicionar em relação à NDC, que os países começam agora, eu acho isso extremamente importante, para que a gente comece a mostrar que a gente pode estar, como disse o Emílio, nessa segunda parte, a gente está mais ambicioso, mas condicionar isso a algumas questões, né? Então, por exemplo, uma das discussões que teve nessa ida, e vários jornalistas perguntaram isso, bom, então, isso não tem um interesse geopolítico atrás disso? Tudo isso existe, mas a questão que o desmatamento ilegal é dever de casa que a gente tem que fazer. O vice-presidente Mourão pegou para ele e falou isso é 100% uma questão de Estado, de comando e controle, a gente tem que resolver isso e eu não tenho dúvida de que isso interfere, porque todo mundo que falou, todos os CEOs que falaram, tem hoje mais de 50, quase 55 assinaturas, acho que 54, 53, que falaram, todos falaram, isso não arranha só a imagem do país, isso arranha também o que a gente está fazendo. E por que arranha? Porque nós queremos nos posicionar como aquelas empresas que atuam na Amazônia com rigor alto de preservação ambiental, que ainda assim conjuga preservação e produção. Isso é um luxo, isso é um privilégio que poucos países no mundo têm. O Brasil tem esse privilégio de estar conjugando esse binômio aí, produção e conservação. E a gente tem que vender isso pela nossa imagem também. Então, é claro que afeta quando você está o tempo todo com o índice de desmatamento ilegal aumentando, e eu acredito que a gente possa estar virando uma página aí, todo mundo juntos aí, e eu fiquei muito esperançosa ao ouvir o vice-presidente Mourão dizendo lá, o ministro Salles também estava presente, que ele vai fazer, inclusive, metas semestrais, né? Depois de fazer um estudo sobre isso, vai fazer metas semestrais. Então, eu acho que é esse um outro encaminhamento que o próprio Fórum pode estar ajudando a construir, né? E eu entendo que metas semestrais será justamente para dizer e para atrair recursos. Então, esse consenso, eu acho que a gente começa um novo caminho. E claro que a gente está em um outro momento, né? E a gente tem que buscar instrumentos que a gente já tem uma vantagem competitiva grande, mas a gente tem que buscar instrumentos financeiros. Então, precificação de carbono, o CBEDS tem uma proposta, está aí o Ronaldo, o nosso
a nossa pessoa aí, nosso consultor, que não só está no PMR, no Ministério da Economia, né, onde você estuda cenários de carbono, mas também foi o que acompanhou a gente conversando com 13 setores diferentes, com as lideranças de 13 setores, para ver como é que a gente poderia fazer o mercado de carbono no Brasil. Isso está pronto, a gente já estava conversando com o Ministério da Economia, e isso só foi interrompido em função da pandemia. E, assim, é uma alegria eu ver que, mesmo isso tendo sido interrompido, e mesmo a pandemia ter tomado conta, né, aí estagnado, dando um freio em algumas coisas, os webinars que estão sendo feitos, inclusive em conjunto com o Ministério da Economia e outros que a gente está fazendo, a presença tem sido incrível, maior talvez do que tinha antes da pandemia. Esse é um sinal interessante de que as coisas não pararam, a premência das empresas brasileiras estarem olhando para emissão líquida zero até 2050, muitas já têm metas como a Natura e outras para 2030 estar nessa posição. Outras empresas de óleo e gás têm renovado o tempo todo sua ambição para puxar, para ser mais ambicioso, e isso tem que ficar claro para o mundo inteiro, porque nós somos uma das soluções para o mundo para essa questão, mas a gente tem que se mostrar com segurança jurídica, né, mostrar uma pacificação nessas questões aí importantes para que a atração aconteça. Títulos verdes é outro que vários aí falaram antes de mim, e essa é uma parte importante também. O CEBEDES criou, junto com a FEBRABAN, um guia de títulos verdes, e a gente vê isso continua caminhando. O BNDES tem feito várias ações nesse sentido, né? Então, a gente tem acompanhado, quem quiser participar aí das discussões, a gente tem o BNDES também associado ao CEBEDES, e tem estruturado um pouco essa recuperação baseada nisso. Então, eu acho que, nesse momento, toda a crise, o Nardelli falou isso no início da fala dele, toda crise tem uma oportunidade. Por mais dramática que seja essa crise, eu acho que a gente tem que olhar para ela justamente falando, olha, esses recursos suados da sociedade brasileira, eles têm que estar bem alocados para uma economia mais resiliente, mais estável. Então, juntar essa mensagem de uma nova NDC com uma recuperação brasileira, como é o Green Deal na Europa, como está sendo em outros lugares, que vai gerar uma demanda puxando pela inovação, puxando por você estar numa economia mais limpa, e o Brasil já é posicionado na frente, mas não como uma posição, olha, então eu tenho que recompensar agora. Não, uma posição de proatividade, uma posição de quem está pautando e oferecendo soluções. Eu acho que é isso que tem que estar ficando mais claro ainda para o mundo todo, né? E essa foi a preocupação aí das nossas empresas com esse comunicado do setor empresarial. A gente continua falando dele com os outros poderes também, mas eu acredito que já foi bastante bem recebido e vem corroborar muito, né? A gente tem uma pauta invertida. Hoje a gente tem, no resto do mundo, você caiu a emissão, né, no resto do mundo para 6%, isso é inédito, né? Por muitos anos você caiu essa emissão, e no mundo todo combustíveis fósseis é responsável por 2/3 das emissões. No Brasil, ao contrário, 2/3 das emissões são do uso da terra, né, de floresta, uso da terra, e a gente aumentou, talvez aumente em 20%. Então, são essas preocupações que eu acho que a gente tem que estar mostrando sinais aí de que tem uma mudança de rota e tem uma atratividade grande do país, né? Então, parabéns aí por buscar estabelecer essa conversa, né, onde a gente possa criar uma massa crítica, né, e atuar de uma forma mais unida. Isso não é uma tarefa só do governo, isso não é uma tarefa só das empresas, nem só da sociedade. A gente tem que estar unidos aí para isso. Obrigada. Muito obrigado, Marina. Antes eu vou passar daqui a pouco a palavra à Carolina Genin, do WRI, mas antes eu vou passar ao Eduardo Lunardelli. Apenas para esquentar um pouco mais a conversa, Marina, eu acho que nós precisamos, sim, trabalhar com todas as instâncias do governo, né? Com todos os ministérios. Tenho muita esperança nesse comitê interministerial, nessa política de Estado, de fato. Isso, quem acompanha as políticas de clima do Brasil sabe, quer dizer que é muito difícil juntar todos os ministérios, assim como em nível estadual é difícil juntar secretarias. Isso é um grande desafio. E no nível corporativo, dificílimo juntar a indústria.
conseguir um consenso de toda a indústria é uma tarefa dificílima. Essa posição de consenso sempre foi, digamos, a tônica aqui do fórum. Quando eu assumi, disseram que eu ia fazer greenwashing do governo. Então, nós estamos aqui com todo o espectro de posições, tá aqui falando, e estamos atacando exatamente assim, nos pontos nevrálgicos. Na PMR, que já está pronta para virar a chave, vamos fazer a força possível para termos o mercado de carbono no país. Na NDC, que está aí, digamos, com o prazo, nós já temos uma NDC bastante forte, podemos reforçá-la e isso enviar mensagens fortes a mercados, a investidores. Eu acho que o país ganha se nós assumirmos um compromisso. Acho que a aversão ao risco é uma coisa que a história joga na lata do lixo quem teve aversão ao risco, né? Se a gente olhar para trás, quem não decidiu geralmente é esquecido. E aqui fica na minha provocação. Quem geralmente propõe uma política de clima não propõe para o próprio mandato. Dificilmente, eu não conheço nenhuma política de clima proposta para o próprio mandato, é sempre para o próximo cumprir. Digamos, é a bomba no colo do outro, segundo as visões reativas. Mas é o marco que vai nortear as políticas, que vai nortear o planejamento, que é aquilo que a gente sempre deseja, que todo mundo pede. Então, vou passar aqui ao secretário Lunardelli, depois eu encaminho para o WRI. Por favor, Eduardo. Muito obrigado, Lucão. Bom, gostaria de agradecer todos os colegas que se puseram. Acho que nós tivemos alguns insights muito interessantes. Alguns deles nós já vimos, inclusive, discutido com o próprio Lucão. Eu acho que a gente tem elementos bacanas aí para a gente construir uma NDC, uma nova NDC que atenda todos os desafios que o Brasil enfrenta. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que, para nós que estamos no governo, quer dizer, não é nenhuma surpresa ouvir da Marina o comentário que ela fez de que existe consensos. Isso é absolutamente comum e normal para nós que estamos aqui dentro. É claro que a gente vive momentos turbulentos por inúmeros motivos, então, lamentavelmente, o maior problema que o Brasil enfrenta é o problema da desinformação, que ocorre aqui no Brasil e lá fora, em relação a problemas que existem, de fato, mas que, em alguns aspectos, por questões talvez políticas, algumas informações são valorizadas em excesso. E posso usar um exemplo aqui do número que a Marina usou agora mesmo, fazendo a alegação de que 98% ou 99% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Nós não sabemos esse número. Não se tem esse número. Esse número, a única fonte confiável, e eu gostaria de dizer que nós no IBAMA e o pessoal da Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável, na pessoa do Joaquim Pereira Leite, estamos fazendo um esforço bastante grande para conseguir fazer a integração dos dados que vêm das secretarias de meio ambiente estaduais, que são aquelas que, em sua grande maioria, são quem concedem as licenças de supressão vegetal. Então, portanto, nós não temos essa integração, nós não temos acesso a esses dados. Os dados das próprias secretarias, em alguns casos, em alguns estados, não são confiáveis. Em última instância, a única forma que nós teríamos hoje de atestar essa informação era se nós pudéssemos fiscalizar individualmente todos os locais onde existe desmatamento. Então, eu acho que é importante a gente tomar muito cuidado com os números que a gente... Eu sei que existe um estudo que foi feito para se chegar a esse número. Eu, pessoalmente, não acredito na confiabilidade do estudo, em virtude do que eu estou dizendo aqui. Como é que se poderia ter acesso a esses dados? Então, passaria por uma verificação, uma validação dos dados das secretarias estaduais e uma consequente integração desses dados, que é algo que nós estamos trabalhando para conseguir. Mas é um dado, digamos assim, tenebroso. Se a gente diz assim, 98% do desmatamento é ilegal, é um dado horroroso para o Brasil.
não é para o governo, é para o Brasil, é para a nação, é para as indústrias, para as empresas. O trabalho que a gente faz há 100 anos, né, aqui no país. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento. Eu gostaria de passar um outro exemplo de um outro número que também circulou nesse fim de semana e circulou pelo mundo inteiro, que diz que as queimadas aumentaram esse ano. Segundo os dados do INPE, e o professor Carlos Nobre pode confirmar ou não, enfim, se eu estiver enganado aqui nos números, as queimadas diminuíram 22% na Amazônia, no período dos dados coletados até o dia sexta-feira passada. Eu vou passar para vocês, a gente fez um pequeno cálculo, mostrando o número de focos de queimada por 1.000 quilômetros quadrados em alguns países. Venezuela, 38, Paraguai, 30, Colômbia, 17, Argentina, 7, Chile, 3,6, Brasil, 3,3. 1/10 do número de queimadas por área do que a Venezuela. Praticamente 1/10 do Paraguai. Então, assim, são dados que estão disponíveis no site do INPE. Então, assim, é evidente que nós temos problemas gravíssimos de desmatamento e de queimadas. Gravíssimos, extremamente graves. Mas é importante que a gente dê o devido cuidado na colocação dessa informação, porque nós tivemos a oportunidade de conversar com todos os principais veículos de comunicação do mundo. E esses veículos nos disseram o seguinte: olha, nós não temos correspondentes no Brasil. A informação que nós publicamos são as informações que vêm do Brasil. Então, assim, a gente tem que apontar os problemas. O governo é governo para ser criticado, faz parte de ser o governo, mas a crítica construtiva e o trabalho a quatro mãos, né, como a gente está procurando fazer, e eu acho que a demonstração nesse fórum, eu acho que é o interesse principal de todos nós. Né? Como o próprio Lucon falou, aqui nós não estamos falando de políticas de governo, eu acho que a gente vai além, né? A gente não está falando de políticas de Estado, nós estamos falando do futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, dizer para vocês que nós estamos muito preocupados em colocar as informações com a sua devida dimensão, com muito rigor científico na forma como essas informações são coletadas, e na medida do possível, se a gente não tiver 100% de certeza em relação a um determinado dado, procurar não utilizá-los, porque isso pode botar mais fogo na fogueira, e quem está na fogueira é o Brasil, não é o governo. Então, era isso que eu queria mencionar. Muito obrigado, secretário Lunardelli. Ter números precisos é muito importante. Nós estamos, inclusive, conversando recentemente sobre qual que é a baseline da nossa NDC, qual que é a emissão oficial de 2005 a considerar. Né? Nós temos o último comunicado, a comunicação nacional, a Convenção do Clima, que tem um valor, eu acho que são 2,8 gigatoneladas, contra aquele número de referência que havia na NDC de 2 gigatoneladas. Então, isso faz muita diferença, claro. Eu queria saudar aqui o professor Carlos Joly, já que nós estamos falando em números, estamos falando em ciência, que está aqui presente na sala, né? Ao colega Oswaldo Soliano também, que é um especialista em energias renováveis. Eu vou passar, muito obrigado, Marina. Vamos ver se nós conseguimos integrar tudo isso. E vamos passar, eu tenho recebido várias reações no chat. Eu sugiro que os interessados deem uma lida, né? Eu acho que integrar com o MME é importante. Nós temos, quer dizer, a ideia não foi criar um debate, mas nós tentamos, assim, muito objetivamente, digamos, nós termos bons compromissos cumpríveis para o Brasil que impulsionem os outros países do mundo a cumprir o Acordo de Paris. Temos muitos convertidos na sala, é fácil falar para convertidos, por isso é importante fazer esse papel que às vezes me vejo obrigado a fazer. Carolina, do WRI, por favor. Uma coisa, antes da... Carolina, desculpe. Eu gostaria só de lembrar do ano 2014, quando
junto com o professor Goldenberg, nós fizemos uma apresentação à então ministra Isabela, convencendo, no intuito de tentar convencê-la de que os NAMAs, na época, aqueles compromissos de 2009, eles precisavam ser, digamos, reforçados. Bom, levou um ano, fizemos também tivemos um trabalho conjunto com o WRI, na época com a Terry, né? E foi uma grande satisfação vermos a NDC, o Brasil emplacando uma NDC, digamos, ambiciosa. E, infelizmente, o mundo não emplacou NDCs ambiciosas. Esse é o problema, e isso é uma questão, como perguntado pelo professor Ronaldo, geopolítica, né? Mas são outros 500 que o WRI sabe muito bem, porque tem uma atuação global. Por favor, Carolina. Obrigada, Lucon. Boa noite a todos. Obrigada por poder estar com esse grupo. Tem uma parte aqui da história, né, do papel do Brasil e da presença do Brasil nas negociações climáticas, principalmente o papel técnico. Muitos autores aqui de vários dos trabalhos que foram arcabouço técnico e científico da nossa NDC, então muito grata. Como também muito grata de poder estar aqui com tantos representantes dos nossos ministérios, das nossas instituições que nos representam nesse espaço. Acho muito importante que o ministro falou sobre a importância da escuta. Então, obrigada por criar esse espaço tão especial de diálogo e escuta entre nós, que certamente vai permitir que nós cheguemos com uma melhor NDC em Glasgow. A WRI, tanto global quanto a WRI brasileira, tem um histórico de acompanhamento das negociações climáticas pelo perfil técnico, né? Então, como é que aquilo está se desenvolvendo, que as decisões representam para cada país, para a realidade do seu país, etc. e tal. A COP de Madrid foi uma COP dura para todo mundo, né? Nessa questão do jogo geopolítico. Ninguém jogou fácil ali. A nossa imprensa cobriu o lado brasileiro, mas nenhum país ali. Foi uma negociação muito dura, uma COP esquisita que era para ter acontecido no Chile e acabou se passando em Madrid. Enfim, também não foi a primeira COP que foi assim. Mas a COP de Glasgow, na qual ganhamos um ano, que agora vai ser em 2021, é uma COP de extrema importância. E nessa COP, o mundo realmente tem que chegar a acordos importantes. Então, o espírito da COP de Glasgow tem que ser diferente do espírito da COP de Madrid. E por que isso, né? Porque é uma COP que vai marcar a próxima década em questões de investimentos. É uma COP que representa o começo de ações de mitigação e adaptação, como bem o secretário lembrou, e, portanto, de decisões sobre investimentos que vão ser tomadas. Eu acho que é importante lembrar que a NDC brasileira é, antes de tudo, um documento brasileiro e que o principal beneficiário é o povo brasileiro. Então, ali a gente está decidindo que tipos de investimentos a gente quer, o que a gente quer se comprometer, quais são os caminhos da economia brasileira, desenvolvimento brasileiro, dentro de um cenário global de tendências de descarbonização, que foi uma tendência abraçada agora pelo mercado de investimentos, etc., de comércio, então tem que ser levado muito a sério. Eu acho que dentro dessa lógica, a gente tem que pensar que se trata aí de pelo menos uma década de muito investimento. O Brasil é um país com uma situação fiscal delicada, já estávamos nessa situação, não tem dinheiro para tudo. Os dinheiros que virão, que a gente estava pensando em negociação climática hoje, também vão ser os mesmos que vão ser usados nos planos de recuperação econômica, não só do Brasil, em países desenvolvidos também, né, o que a gente está vendo pelos planos de recuperação que estão sendo desenhados, da China à União Europeia. Então, são decisões estratégicas importantes. E você tem que refletir isso. E não é só a questão amazônica do desmatamento. A gente não pode também se prender. É uma questão importantíssima. É vital. Diz respeito diretamente à nossa agricultura, que é parte importantíssima do nosso PIB. Mas a gente tem que entender, por exemplo, a questão de pastagem, de degradação de pastagem. A nossa agropecuária, a nossa pecuária pode ser muito mais eficiente, muito mais produtiva, sem estar nem um pouco associada a desmatamento, seja legal ou ilegal. Então, a conversa é outra, é como a gente faz a nossa economia mais eficiente, mais produtiva, mais aberta para o comércio global, para a gente não perder investimento, para a gente atrair investimento. A nossa infraestrutura vai passar pela mesma situação. A gente precisa construir muita infraestrutura de qualidade, infraestrutura sustentável pode atrair
investimentos públicos e privados interessantes, e aí está os climate bonds e outros mecanismos que, inclusive, a agenda climática ajuda a atrair para o país. Em questões de saúde, uma questão tão delicada, né, e tão, hoje nas nossas vidas por motivos tão trágicos, mas a questão climática também está muito ligada à questão de saúde. Morrem cerca de 50 mil brasileiros por ano por doenças ligadas a questões de qualidade do ar. Então, aí tem uma questão que a gente pode tratar, ao tratar dos padrões que o professor José Goldenberg falava, de coisas simples, legislações que são pequenas modificações que a gente tem que fazer, a gente pode salvar vidas nesse país. Então, tem muita coisa para fazer, mas tem muita coisa também que já está de fácil, né? Só a gente mexer uma coisa aqui, outra ali, se comunicar melhor, e a gente pode fazer uma NDC muito importante e estratégica para o nosso país, tanto em termos sociais, econômicos, como ambientais. Então, acho que a gente tem um belíssimo caminho aí pelo próximo ano de conversa, de diálogo e de construção entre as diferentes instituições e representantes que aqui estão. Acho que eu paro por aqui, Lucon. Muito obrigado, Carolina. Eu vou pedir desculpa a todo mundo, que só agora que eu aprendi apertar esse botãozinho escrito Pin Vídeo, então botando em destaque a quem está falando. Então, desculpem mais uma vez a falha técnica. Eu acho que nós já completamos aqui todos os participantes. Eu gostaria de... Nós temos algumas propostas pela frente, aqui pelo fórum, e até já gostaria de submeter a vocês. Obviamente, eu gostaria de ter alguma conversa sobre a nossa diplomacia, mas aí eu falo com o ministro Ataíde com mais calma, né? Porque é um assunto delicado. Eu acho que falar sobre diplomacia não é algo trivial que se faz num bate-papo. Eu gostaria de resgatar o Plano Nacional de Adaptação, então eu já encarreguei o Sérgio Margulis para segurar. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Para a gente retomar esse assunto. Gostaria de falar francamente com subnacionais. Subnacionais era um tema muito caro do Alfredo Sirkis. O Sirkis queria fazer uma coalizão de estados, de governadores. Bom, nós já sonhamos com isso, né, professor Goldenberg, na época da Califórnia, 10 anos atrás, e digamos, a gente já achou que era e conseguia mais coisas com os subnacionais, mas não podemos também deixar de lado. Precisamos entender como que uma agenda subnacional integrada contribui com a nossa NDC e, quem sabe, aumenta a ambição, né? Para isso, pretendemos conversar com a ABEMA, a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, subnacionais, estados e municípios. Muito bem, eu acho que são esses. E, obviamente, temos uma agenda, é uma agenda tecnológica, né? Foi passada agora uma recente instrução normativa do Inmetro, atualizando, reduzindo um pouco a defasagem dos nossos aparelhos de ar-condicionado. O nosso coeficiente de eficiência energética, que era algo como 3,2, mais ou menos, passou para 5,5, e a melhor prática, grosso modo, é 7. Então, nós reduzimos o dumping tecnológico. Por outro lado, isso afeta, digamos, a produção nacional. Algo semelhante está acontecendo com os automóveis, com os veículos, uma discussão bastante, digamos, acirrada, a gente não tem muito acesso, mas é muito importante quer dizer, que a gente entenda essa postergação ou não das próximas fases do PROCONV, se isso é realmente uma necessidade da indústria automobilística ou se é uma protelação que nós já vimos de outros carnavais. Vou falar assim com uma linguagem bastante, digamos, quase que vulgar, né? Mas é muito importante aproveitarmos essa oportunidade. A gente fala em recuperação pós-Covid. Hoje mesmo saiu, eu estava vendo um relatório da Agência Internacional de Energia, depois circula entre vocês o link, que um apêndice do World Energy Outlook, que diz que com a pandemia 300 milhões de empregos serão perdidos e que energias, digamos, mais renováveis e eficiência energética podem suprir 27 milhões de empregos nos próximos 3 anos. Olha só, nós perdemos 300 e no melhor cenário em energia recuperamos 10% disso.
não é algo de se desprezar. É algo que nos faz revisitar um tabu ainda no nosso país, que é o Plano Decenal de Energia, cuja antepenúltima página mostra uma previsão de investimentos, não é, Emílio? Da ordem de centenas de bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares em infraestrutura energética. O lock-in energético, os compromissos assumidos com a infraestrutura, esses perduram um século. Então, as decisões que estão sendo tomadas, elas vão durar muito tempo. Mesmo que a gente contenha o desmatamento, se nós nos atrelarmos a uma infraestrutura carbono intensiva, vai ser muito difícil rever isso depois. E talvez sejamos submetidos a choques, eventos, digamos, cisnes negros como esse que nós estamos passando agora, que esperamos que não seja simultâneo com outra pandemia, ou com uma crise hídrica, ou com um apagão, ou com qualquer outra ruptura desse tipo. Nós precisamos tratar muito, muito bem de resiliência. Fica aqui a minha fala. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de pedir a palavra para fazer umas considerações finais bem rapidinhas, por favor. Não? Ótimo. Então, eu queria... Eduardo Lunardelli, quer falar alguma coisa? Por favor. Eu só queria fazer um agradecimento final, dizer que, reiterar que foi muito importante vários dos elementos que nós recebemos aqui, agradecer a todos os colegas aí da bancada, vamos falar assim, as demais pessoas que estão aqui, e te passar a mensagem que a gente vem conversando pessoalmente, Lucon, que nós estamos com as portas abertas para receber contribuições da sociedade civil, da academia, do setor produtivo, enfim. Esse é um trabalho de altíssima responsabilidade que está na mão do governo e nós vamos fazê-lo com todo o respeito que se exige, especialmente para as futuras gerações que nos aguardam. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu gostaria de agradecer a todos os que aqui participaram, especialmente aos grandes repositórios de conhecimento que nós temos, aos amigos, aos parceiros que temos, aqueles que estão dentro do governo, que sabem a dificuldade que é trabalhar dentro do governo. Gostaria de agradecer ao Instituto Clima e Sociedade por patrocinar essa nossa conferência aqui por Zoom, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São Paulo por pagar nossos salários, nos manter de pé e vivos, né, na pandemia, e a todos vocês que não desistem, né? E finalmente, mais uma vez, em memória ao Alfredo Sirkis, vamos seguir o legado de descarbonização. Descarbonário, ainda preciso entender, preciso ir ao verbete. Ok? Muito obrigado Eu agradeço também ao ministro Salles por sempre me ouvir, sempre encaminhar o assunto aos secretários, ao Joaquim Leite, ao Eduardo Lunardelli. E agradeço também aos outros ministérios que não estão aqui presentes, o Ministério de Ciência e Tecnologia, não sei se tem alguém, e o Ministério da Economia. E eu acho que com essas pequenas, digamos, alfinetadas, Leonardo Ataíde, você gostaria de fazer alguma última palavra? Por favor. Muito rapidamente, só para também em nome do meu Ministério do Itamaraty, agradecer o convite para participar desse evento e lhe felicitar mais uma vez pela iniciativa que eu achei realmente muito importante e obrigado. Bom, agradeço aqui a todos e vou encerrar a live. Eu fico aqui até o último freguês ou até a nossa paciência esgotar. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigado.